Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com projeto de elementos de máquinas. Hoje iremos tratar de freio barra embreagens de cone, utilizando a teoria da pressão uniforme. Então vamos lá. Pessoal, o bacana de freio e embreagem cônico, né, ou de cone, é que a gente vai fazer a todo momento aqui uma analogia muito próxima com o que a gente viu com o disco. Por motivos óbvios, né? A gente vai entender isso aí. Então, a gente vai passar aqui de uma forma mais rápida. E eu vou deixar os cards aí em cima de freios e embreagens a disco, tanto da teoria, tratando a teoria da pressão uniforme, quanto a teoria da taxa de desgaste uniforme. E o mesmo vai acontecer por aqui, mas os cards estarão aí. Então, continuando, vamos lá. Olha só, a gente já viu esse GIF aí, lá, que é o disco, né? A gente já viu esse GIF. A princípio de funcionamento. Olha que interessante. Olha o de cone aqui, ó. Então é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que temos uma geratriz cônica na interface do disco, do cone, a parte azul e a parte laranja. Então isso tem, a gente vai ver que tem algumas vantagens com relação a isso aí, né? Com essa configuração. Mas a gente vai tratar aqui de forma muito mais rápida, porque as analogias serão inevitáveis. Isso vai facilitar muito nossa vida. Tá? Então, lembrando que a pré-carga da mola, a todo momento, ela vai tentar acoplar o movimento, no caso da embreagem, e vai dissipar no caso do freio. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Então, como é que ele faz aquele movimento, né? Se a gente olhar aqui atrás, esse movimento, o eixo está girando e essa parte azul se desloca, né? Só como curiosidade, né? Vou apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, um negócio chamado eixo estriado. O eixo estriado tem essa configuração aqui, né? Essa parte aqui é um colar que a gente chama, né? Que ele pode estar girando aqui, ele gira, e além de girar, ele tem a liberdade axial. Ele tem a liberdade axial, é o que faz com que aquele movimento seja possível, né? Então, olha só, esse movimento aqui, ó, então além do conjunto estar girando, ele tem essa liberdade axial, tranquilamente, tá? Então, olha só, isso aqui, claro que não é uma junta cardânica, uma junta universal, né? Só para mostrar para vocês uma animação desse conceito do eixo estriado, né? Perceba que ele tem uma liberdade axial. É o que acontece aqui, né? Tá bem lentinho aqui, mas é justamente o que acontece. Ele tem uma liberdade axial. Bom, então vamos fazer as analogias, né, inevitáveis e cabíveis aqui com o disco, né? Então a diferença básica é que o disco entortou, né? Para quem conhece um pouco de processo de fabricação, tem um processo chamado repuxo. O cara pega faz usado até para fazer bacia, panela, o cara põe um discão lá e num torno e ele vai passando uma alavanca assim que vai dando formato cônico ou o formato que ele queira lá, né? Enfim, o disco cônico, é, mais uma vez, toma esse nome aí por conta da geratriz cônica, então nada mais natural. Da mesma forma, temos o raio interno e o raio externo. Tá? Também separaremos aqui em elemento, né, cuja varredura angular desse elemento é dθ. Então, olha só a diferença. Ó. Então, aqui, se eu considerar um anel, né? Aqui é um elemento, mas aqui é um anel dando a volta aqui no cone. Então, o que vai acontecer do lado de cá é que esse elemento aqui ele vai ter uma projeção aqui, né? Se projetar ele daqui sob essa vista, né? Olhando por essa vista aqui, uma projeção. Então, né, aqui a gente tem o elemento de raio, só que esse elemento de raio, quando a gente decompõe ele cresce. Ele fica valendo esse valor dr dividido pelo seno de beta, onde beta é o ângulo da geratriz do cone. Aqui, ó. O beta é o ângulo da geratriz do cone. Então, o que a gente já deduz como vantagem desse sistema aqui? É que eu consigo fazer um conjunto
do ponto de vista do diâmetro, mais compacto e com poder de frenagem ou de transferência de torque, no caso da embreagem, maior. Então, essa é uma das grandes vantagens do freio cônico, freio barra embreagem, né, gente? Então, olha só, vamos avançar aqui, ó. Temos a força normal, claro, né, tem que ter, e a força de atuação, também tudo tratado aqui na forma elementar, né, DN e DFA. Então, perceba que o FA, ele está atuando aqui, que é a pré-carga da mola, no caso, né? E se a gente decompor esse FA segundo a geratriz do cone, vai formar justamente a força normal. É a força normal. E, tratando da pressão uniforme, né? Tudo bonitinho, tá constante aí, é feito dessa forma, esquematicamente falando. E damos continuidade aqui ao desenvolvimento, né? Aqui uma perspectiva aqui desse cone, o anel, né, em volta do cone. Aqui nesse caso aqui considerou-se o θ, né, a varredura angular toda 2π, ou seja, 360 graus. Então, de forma que o meu elemento de área, né, que é um anel, na verdade, né, um anel projetado. O anel é esse rosinha claro, que se transformou esse rosa aqui mais escuro, que é o elemento de anel, no caso, né? Então, o dA, esse anel aqui tem essa área aqui, ó, dA 2π RDR dividido por cento de beta. Então, a força normal dN é igual a pressão vezes a área, né? Conceitualmente é isso aí. Então, se a gente pega aí e substitui aqui o elemento de área, a gente toma essa configuração para a força normal. E, para a gente mexer com, calcular a força de atuação do elemento, a gente sabe que o elemento da força de atuação é igual a força normal vezes o seno de beta. Vezes o seno de beta. Por conta dessa projeção aqui, ó. Então a gente substitui, vai ficar DFA igual a 2π RDR vezes o P. Lembrando que a gente está na teoria da pressão uniforme, ou seja, o P é constante. O P é constante aqui. Então, olha só. E a força de atrito, né? A força de atrito é tangente aqui, né? Vai ser μ vezes dN. μ constante, que é uma propriedade do material, assim como o P máximo, que a gente vai ver lá na frente, na teoria da taxa de desgaste uniforme. Então, de forma que, se eu conheço aqui a força de atrito, eu posso calcular o elemento de torque de atrito. O elemento de torque de atrito é o μ vezes dN, né? Vezes o raio. O raio da posição qualquer aqui. O dN a gente já tem a expressão dele, que está aqui, ó. A gente substitui. Então, acho o elemento de torque de atrito. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vai integrar aquelas expressões, né? Você pega o FA, ele é calculado por essa integral, a gente substituindo os valores, o FA toma essa configuração, e a determinação do torque de frenagem, por causa do freio, e o torque de transmissão, né, no caso da embreagem, cuja expressão é exatamente a mesma, a gente substitui o elemento de força de torque e integra. A gente já atinge essa configuração. A única diferença para o caso do freio a disco, para esse modelo, é que apareceu um seno de beta aqui, que é o ângulo da geratriz do cone. Então, olha só como é que é bacana essa analogia. E, da mesma forma, a gente pode trazer aqui o vínculo entre a força de atuação no disco e o torque de atrito, ou torque de transmissão, né? Que a gente pega esse Pzinho, a gente sabe que ó, isolou o P aqui, iguala, a gente acha aqui uma expressão que vincula matematicamente força de atuação e torque de atrito. Torque de atrito, tá? No caso de cone, né, aí não tem aquela possibilidade de ficar multiplicando por NS, que é o número de pares de superfície, né, por motivos assim, de geometria, né, concepção geométrica mesmo. Continuando a analogia aqui, né, olha só que interessante. Tá? Pré-carga da mola mantém acoplado, a ação do operador desacopla. Tá? Isso aqui tratando de embreagem. Então, olha só, esse ângulo aí, se ele for menor que 8, o que acontece?
a gente vai ter um efeito aqui que é o efeito Cunha, né? Que vai fazer essa normal aqui crescer muito até que cause o travamento dos cones aqui, né? Do interno e do externo, né? Ele entra lá e trava, porque o efeito Cunha fica muito forte. Então é perigoso a pré-carga empurrar e o operador não conseguir trazer, certo? Por conta disso, porque a componente da DN começa a subir muito. Então, o que faz, né? Senta e chora? Eu faço o quê, né? Fico perdido? Não. Tem uma faixa de ângulos aqui, ó, que é recomendada, né? Entre 8 e 15 graus. Né? Mais que 15 graus já começa. Funciona? Claro que funciona. Mas ele começa a crescer de uma forma tal que começa a tira as vantagens de ser cônico, né? Então tem uma recomendação, a literatura recomenda essa faixa aqui. Né? E sugere como ótimo, né? Como recomendável aí um ângulo de 12 graus. Tá? É uma recomendação da literatura. Mas o fato é que não seja menor que 8 graus para evitar o efeito Cunha e o travamento. Tá? Porque pode acontecer. Então, finalizando aqui, né, essa parte de freio cônico, segundo a teoria da pressão uniforme, a mensagem de sempre que eu deixo, né, tem um equipamento, eu tenho uma demanda de torque. Se eu quero frear, o torque de atrito é a capacidade do freio absorver a demanda de torque. E se eu tenho uma embreagem, é a capacidade do sistema de embreagem transmitir a demanda de torque. Correto? Pessoal, então é isso aí mais uma vez. Muito obrigado aí pela atenção. Não deixe de assistir os outros vídeos, tá, de projeto de máquinas, porque eles se complementam. E se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para quem não se inscreveu. É muito simples, aperta um botãozinho lá, ativa o sininho, passa para aquele que o seu colega da outra escola, de outro estado, parente, enfim. Vamos ajudar mais pessoas. A ideia desse canal aqui é ajudar pessoas, tá bom? Então fico por aqui, um abraço e até um próximo vídeo.